Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje, chegando quase no finalzinho do livro de Juízes, penúltimo capítulo, capítulo 20, o título Planos para castigar os moradores de Gibeá. Nós terminamos o capítulo 19 contando uma cena macabra desse levita que jogou a sua esposa para os homens de Gibeá para ser abusado por ela, dormiu tranquilamente, disse consigo mesmo quando amanheceu o dia, vamos embora, pegar a viagem, nem citou a concubina. Quando ele se depara com ela caída no chão, ele ainda vira para ela e fala, vamos, levanta, vamos embora, como se nada tivesse acontecido. E para surpresa dele, ela não se levantou, ela já estava morta enquanto ele dormia. E ele então quis dar um recado. Termina o capítulo 19 dizendo que ele partiu aquela mulher em 12 pedaços. Lembrando que o levita, ele tinha uma função que era sacrificar os animais no templo e fazer os cortes dos animais. Então, ele tinha habilidade com cortes, hein? E usa essa habilidade aqui para uma cena tão macabra como essa, né? Ela já estava morta e ele quis dar um recado. E diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan, no norte de Berseba, no sul e Gileade, no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Quer dizer, eles receberam o recado vinha com uma parte do corpo daquela concubina. E eles ficaram admirados. Tanto que no último versículo do capítulo 19 eles dizem, nunca vimos nada igual. Lembrando que hoje eu creio que nós temos repetido a mesma frase, com coisas horrendas que a gente vê e nós repetimos a mesma frase. Nunca vimos coisa igual, nunca imaginamos coisa igual. O homem, ele está tão perverso que às vezes eu brinco mesmo, que Satanás, ele diz, que criatividade, porque essa questão de pôr toda a culpa em Satanás, isso é balela, é conversa fiada. O homem é capaz de coisas horrendas, sem nem precisar de toda a maldade de Satanás. É claro que Satanás aplaude e aproveita todas essas brechas esporteiras abertas, né? E eles então, todas as outras tribos, se reúnem como um só. Olha que frase forte. Quer dizer, eles tomaram a dor daquele levita e no mesmo pensamento, que pensamento? Precisamos vingar o que aconteceu com esse levita, com essa concubina. Por que não se juntaram como um só para louvar, adorar, sacrificar ao Senhor, tomar decisões de tirar os ídolos, de tirar as coisas que não servem do meio deles? Se juntaram como um só para guerrear contra a tribo de Benjamim, que vieram dali os responsáveis pelo estupro da concubina.
Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. 400.000 israelitas treinados para a guerra, disponíveis para a causa. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram à noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Ele não está falando toda a verdade aqui. Eles não falaram que queria matar, queria abusar dele. Se ele ia morrer com abuso, pode ser, mas não era essa a intenção dos homens, era abusar dele. E ele disse aqui que eles pegaram a concubina, abusaram dela e ela morreu. Na verdade, ele colocou a concubina para fora, entregou para eles a concubina para poupar a vida dele e a vida daqueles que estavam dentro da casa. E ela morreu. Ele não está contando toda a verdade. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Esse levita errou de várias maneiras e agora ele erra feio mais uma vez. Porque ele quis usar a sua dor, a sua motivação, a sua razão para causar a morte de milhares de soldados em prol da causa dele. Ele pegou um pedaço da concubina com uma mensagem sobre o que havia acontecido. Uma convocação para vingança. Uma convocação para a guerra. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo. Eles tomaram a dor dele, a colocação dele. E disseram: nenhum de nós, os que moram em casas, nem os que moram em barracas voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá, a tribo de Benjamim. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. O exército de Israel era 400.000 homens. Eles disseram aqui que separaram 10% desse povo para preparar comida para o restante do exército. Uma organização para a vingança, muito bem organizado, muito bem pensado. Eram muitos homens, precisariam de comida, precisariam de água, precisariam de todo esse mantimento e grande parte desse exército, 10%, 40.000 homens, foram separados para a provisão. O restante ia seguir em frente para a guerra. Então, todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa, uma só causa, na mesma dor do levita, para atacar Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e disseram: que crime horrível vocês, benjamitas, cometeram. Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais, para que nós o matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Até que a intenção deles foi louvável.
Eles levantaram alguns homens, foram até os líderes da tribo de Benjamim e falou: olha, aconteceu isso e isso, nos entregue os homens que cometeram esse ato macabro e nós o mataremos, beleza. Até é justo pensar dessa maneira, que pagasse pelo crime aqueles que cometeram o crime. Mas veja bem a resposta dos benjamitas. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia eles convocaram das suas cidades 26 mil soldados. 26 mil soldados. E os outros eram 400 mil. Tirando 40 mil que ficaram para providenciar alimento, ainda ficaria 360 mil soldados. Mas desses 26 mil aqui diz que eles eram canhotos. E essa habilidade que eles tinham, eles podiam atirar com uma funda uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. Está dizendo aqui que esse exército de 26 mil homens de Gibeá eram muito habilidosos. E outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400 mil soldados treinados. Então juntou todo o exército de Israel, os 400 mil, para enfrentar a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim podia ter buscado aqueles homens culpados e entregado, mas não. Foram com 26 mil homens habilidosos para enfrentar os 400 mil. Mas sabe o que é surpreendente? Que nós veremos aqui nos próximos versículos? É que a tribo de Benjamim venceu a batalha. Venceu a primeira vez e mataram mais de 20 mil homens. Como pode isso? É muita força para o mal. Eles venceram a guerra contra 400 mil homens. E o povo de Israel fez a coisa certa. Eles perderam muitos homens e foram chorar na presença do Senhor. E perguntaram para o Senhor: e agora, Senhor, o que nós faremos? E o Senhor fala com eles: vai e enfrenta os benjamitas de novo. Eles vão enfrentar os benjamitas de novo e cerca de 18 mil soldados treinados foram mortos pela segunda vez. E eles vão chorar de novo na presença de Deus e consultar a Deus. E agora? 40 mil homens praticamente mortos. E agora o que nós faremos? E eu pergunto, por que Deus permitiu uma coisa dessa? Tanta matança. Por muitas vezes Deus alertava o povo. Por muitas vezes Deus falava: não se contamine, não se misture. Aqui nesse meio todo, de todos os dois exércitos, havia pessoas adorando ídolos, se misturando e se casando com outros povos. Não era só a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim se destaca aqui por esse ato macabro, que eles permitiram, eles concordaram com os homens que praticaram tal ato. Mas pela terceira vez eles consultam ao Senhor e perguntam ao Senhor, e o Senhor diz: não, agora vocês podem ir, porque agora eu dou a vitória para vocês. E dessa vez eles fazem um plano, eles criam ali uma armadilha para eles. E com essa armadilha, eles permitem que alguns poucos ficassem à frente e fossem mortos. E os benjamitas falaram assim: vai ser a mesma coisa, vamos derrotá-los do mesmo jeito.
Mas agora havia uma palavra de Deus a favor daquele exército de Israel. Havia uma palavra de Deus, houve uma organização, houve um planejamento. E eles deixaram que eles saíram para mais longe da cidade. E com isso a palavra de Deus diz que 25.000 homens e 100 foram mortos, aniquilado praticamente o exército benjamita, porque o exército deles eram de 26.000 homens. E a palavra de Deus diz no último versículo: porém os 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá. Somente 600 homens sobraram, fugiram, conseguiram fugir do exército de 26.000 homens. Deus estava no meio deste negócio. Infelizmente, uma guerra civil, uma guerra entre tribos, algo que nunca foi o plano de Deus, que guerreassem entre si, que houvessem coisas tão horrendas, tão macabras acontecendo no meio do povo de Deus. Mas não é diferente o que nós vivemos nos dias de hoje. Não é diferente o que nós temos ouvido, nós temos visto nos dias de hoje. A misericórdia de Deus seja sobre as nossas vidas, seja sobre as nossas famílias, que o temor do Senhor nunca se afaste dos nossos corações. Amém.